Vamos ver o que é o cálculo variacional. Bom, aqui a ideia é a seguinte, né? Seja y uma função de x, né? E aqui define-se j uma funcional de y. Isso significa que j é uma função da função y. Então, j, quando é uma funcional, aqui não se utiliza parênteses, se utiliza corchetes. Então, essa funcional vai ser definida como a integral desde x1 até x2 desta funcional, que depende de y, da derivada de y em x e de x. Então, a ideia aqui, né, o objetivo, né, o alvo vamos colocar o objetivo, né, é encontrar a função, né, y, né, que possa extremizar j, né? Ou seja, a função que vai fazer que j seja um máximo ou um mínimo. Então vamos supor aqui que vamos utilizar um parâmetro aqui, alfa de x, né? Tal que essa seja a função que vai extremizar j. E aqui vamos somar alfa vezes uma função. Tá? Então, esse alfa é um parâmetro pequeno que se afasta, faz com que essa função se afaste da função que extremiza j. Esse aqui, vamos supor que seja a função que extremiza j. Então, vamos supor que aqui temos a função, né, que extremiza, né? Isso seria, então, para alfa igual a zero, essa seria a função que extremiza a funcional j. Então, aqui teríamos outras funções, né, com outros valores, né? Por exemplo, aqui, alfa 1, x, né? Aqui outra função, alfa 2, x, né? Então, todas essas funções se afastam, né, da função que extremiza j, né, mantendo a função fixa nesses pontos x1 e x2. Então, notem que para alfa igual a zero, né, isso aqui para alfa igual a zero, temos a função, né, que extremiza j, né? Lembra que isto é assim, né? Aqui podemos chamar alfa quando alfa é zero, né? Bom, então, o que temos que fazer aqui é ver que esse funcional, né, pode ser transformado como uma função do parâmetro alfa, né?
E aqui isso aqui depende de alfa, né? Aqui também essa derivada depende de alfa. E aqui x. Né? Então, para extremizar, o que temos que fazer? Para encontrar a função que extremiza, temos que derivar j em zero, né? J em alfa, quando alfa é zero, é igualar a zero, certo? Isto é para obter, ou para encontrar y, né? 0 de x, né? Que extremiza, né? J. Bom, então para isso, vamos calcular essa derivada. Né? Então, derivando j em alfa, né? Então, vou entrar a derivada aqui, né? Bom, isto aqui, vamos ter aqui a derivada de f em y, né? Derivar em y de alfa, né? Mais derivada de f em y', derivada de y' em alfa, mais a derivada de f em x, né? Derivada de x em alfa, diferencial de x. Notem que isto é zero, né? Porque x não depende de alfa. Então cancela isso aqui. Bom, então aqui vamos ter a integral de x1, x2, notem aqui, depois vamos ver quanto é essa derivada, tá? Vejam, aqui lembrem que temos um índice alfa aqui e aqui alfa também. Então, aqui temos um índice alfa e um índice alfa. Então, a y alfa de x é isto, né? Quando alfa é zero, mais alfa vezes essa função. Então, se eu derivar, vai dar essa função eta de x. Por outro lado, vejam que se eu derivar em x, né, vamos ter isto aqui, mais isto aqui. Então, ao derivar em alfa, a derivada em x, né? Desculpem, aqui é a derivada em alfa, né? Isso aqui é a derivada em alfa. Aqui também a derivada em alfa. Vai dar eta linha de x. Lembrem que isto é derivada parcial respeito de x. Né? Bom, então isto aqui, então, introduzindo, isto vai dar eta de x, né?
Isto aqui é eta' de x. Então, aqui temos que esta derivada este integral. Assim, né? Vamos integrar, tentar integrar por partes, então, o segundo termo. Isso aqui, vejam que pode ser colocado desta forma. Aqui teríamos, integrando por partes, isto, né? Menos, seria aqui eta de x, né? E essa derivada. Né? Lembrem que nos extremos, né, tínhamos visto que essa função eta, né, nos extremos é zero. Então, isto vai dar zero. Então, aqui vamos ter, né, essa integral. Né? Juntando esses dois termos, vamos ter isto aqui. Né? E esta derivada tem que ser igual a zero. Então, se isso é zero, significa que o que está dentro, entre chaves, né? Essa chave é zero. Isso tem que ser zero. Portanto, né, para encontrar essa função, temos que resolver essa equação. Resolvendo essa equação diferencial, vamos obter o y que extremiza essa integral. O princípio de Fermat é uma aplicação do princípio variacional, né? Aplicado à óptica, ao caminho da luz. O caminho da luz entre dois pontos é aquele cuja trajetória extremiza o intervalo de tempo. O que significa isso? Vamos supor que temos um ponto P1 aqui e o ponto P2. São pontos fixos. E a luz, né, a trajetória que segue a luz de um ponto a outro, né, é tal que o tempo, né, o tempo que leva a luz passar de o ponto P1 ao ponto P2 é um extremo. Ela segue uma trajetória que extremiza o intervalo de tempo, né,
ou seja, pode ser um valor máximo ou um mínimo, né, de t. Então, como calculamos t? Note aqui que vamos definir para isto um diferencial de comprimento. Então, note que o diferencial de comprimento seria a raiz quadrada de diferencial de x ao quadrado, diferencial de y ao quadrado, diferencial de c ao quadrado, o qual pode ser parametrizado, né, desta forma. Pode ser assim como diferencial de x, vamos chamar um parâmetro 1, né? Então, é uma forma de parametrizar, né? A parametrização é tal que, então, para calcular o tempo, né, notem o seguinte, seja n o índice de refração do meio, né? Vamos supor que n, então, depende da posição, ou seja, n é uma função de x, y, z. Notem que o índice de refração define-se como a velocidade da luz, né, dividido pela velocidade da luz, nesse caso, neste ponto, x, y, z. Okay? Então, a velocidade da luz em um ponto vai ser c dividido por v, né, dividido por n, né? Tudo bem. Note também, então, o seguinte, a velocidade é diferencial de r vezes dividido por diferencial de t. Então, seria a velocidade da luz dividido pelo índice de refração. Isto aqui, lembrem que é o módulo, né? Porque velocidade está como um módulo, né? Então, temos que colocar um módulo aqui. Diferencial de tempo é um escalar, então ele pode passar multiplicando. Então, diferencial de tempo, aqui, vai ser igual ao índice de refração, né? Lembrem que depende da posição, né, vezes o módulo do diferencial de R, né, dividido por C. Lembrem que aqui isso é simplesmente diferencial de T. E isto também, vejam, é igual a diferencial de S, né? Vejam que não faz muita diferença entre diferencial de R e diferencial de S. Se eu tenho uma curva, né, eu tenho aqui R, e aqui tenho R mais diferencial de R. Então, tudo isto aqui seria diferencial de S, né? E este vetor, diferencial de R. Então, vejam, notem que se diferencial de R é pequeno, se eu pego o módulo, é aproximadamente diferencial de S, diferencial da trajetória. Então, voltando aqui, notem então que diferencial de t vai ser dado por essa expressão. Bom,
Então, veja. Então, diferencial de t vai ser o índice de refração, que depende de R, né? Lembrem que R é XYZ vezes diferencial de S dividido pela velocidade da luz, no vácuo, né? Então, o tempo, né, para percorrer o ponto P1, P2, né, vai ser o valor de S, né, em P1, né, o valor de S em P2, né, vezes esta integral. E aqui vou colocar em evidência 1 sobre C. Então, isto é que temos que extremizar para calcular ou determinar essa trajetória, que extremiza o tempo para a luz percorrer o ponto P1 o ponto P2. Notem então que essa integral vai ser igual a 1 dividido por C, né? E aqui vamos usar a parametrização, né? Aqui vai ser x, y, z, e aqui essa raiz, né? Vamos chamar de x' ao quadrado, né? Mais y' ao quadrado, c' ao quadrado, diferencial de u, né? Onde x', então, é a derivada, né, de x respeito de u, né? Y' seria também essa derivada, né? C' essa derivada. Então, isto daqui pode ser nossa função f, né? Na função que depende de x, x', y, y', z e z'. Então, para extremizar o tempo, o intervalo de tempo, vamos ter que resolver essas três equações. Vamos ter essas três equações, né? Lembrando que f, né? F vai ser o índice de refração, né? E aqui essa raiz, né? Então vamos trabalhar primeiro com essa equação e as outras devem ser similares. Vamos ver primeiro aqui. Quanto é isto? Isto vai ser a derivada parcial em x de n x, y, z vezes esta raiz. Isto aqui não depende de x, então aqui vai ficar só derivada parcial vezes a raiz. Então, igualmente, para as outras derivadas em y, z. Bom, agora falta outra derivada, né? Esta aqui. Então, aqui, isto vai ser derivada parcial em x'
de n, que depende de x, y, z, vezes esta raiz. E aqui fechamos a chave. Isto não depende de x', nem de y', nem z'. Então, vamos ter diferencial de u vezes, isto sai aqui, né? E aqui vamos ter esta derivada parcial. Bom, aqui temos que calcular esta derivada. Aqui vai dar nx, que depende de x, y, z. E essa derivada parcial aqui vai dar 1/2, né? 1/2, né? Aqui vai dar raiz disto aqui. E aqui vai dar 2x'. Notem que aqui esse 2 vai embora, né? Então vejam como vai ficar. Bom, então essa derivada vai ser desta forma, né? Bom, podemos ver o seguinte também, que isto daqui, né, é o cosseno do ângulo que faz diferencial de S com o eixo X. Vou colocar aqui, esse é o cosseno do ângulo que faz diferencial de S com o eixo X, né? Então vamos ver que isto daqui, né? Vai ficar assim. N cosseno de gama 1, né? Gama 1 seria esse ângulo que faz diferencial de S, né? Com o eixo X. Agora, lembrem que isto era igual a raiz, né? De x' quadrado, y' quadrado, z' quadrado, derivada parcial do índice de refração respeito de x. Né? E na parametrização, né? Lembrar que isto daqui era diferencial de S respeito de U. Diferencial de S é o diferencial de comprimento. Então podemos substituir aqui isto por diferencial de S, diferencial de U. Então, temos diferencial de U por N cosseno de gama 1 igual a diferencial de S, diferencial de U, derivada parcial de N a respeito de X. Né? Isso aqui pode ser cancelado. Aqui pode passar embaixo o diferencial de S. Então, vai ficar aqui diferencial de S de N cosseno de gama 1
igual a derivada parcial de n em x. Então, de igual forma, podemos fazer com as três componentes x, y, z. Vamos ter três equações. Isto nos leva, então, juntando tudo em um vetor só, que o gradiente de n é a derivada de s, né? E aqui poderíamos colocar n, né? E um vetor. Veja como seria esse vetor, né? Vou colocar aqui. Um vetor que vai ser formado por cosseno de gama 1, cosseno de gama 2, cosseno de gama 3. Né? Então, esse vetor podemos chamar como, veja, esse chapéu. Né? Então, a equação que deriva do princípio de Fermat seria que o gradiente de n, do índice de refração, vai ser a derivada respecto do comprimento de n vezes esse chapéu. Essa é chamada a equação, né, dos raios, né, que deriva do princípio de Fermat. Note que esse é o cosseno do ângulo que faz diferencial desse com x, e aqui com y e com z. Né? A soma dos quadrados desse cosseno vai dar 1, é fácil ver isso, né, aqui. Então, por isso é que isto aqui fica como um vetor unitário, né, ao longo do comprimento. Né? Vamos supor que se o índice de refração fosse constante. Então, nossa equação, né, o gradiente, então, isso vai descer zero, então vamos ter um zero vetorial. Então, isso significa que n, esse, é um vetor constante, né? E visto que n é constante, então os cossenos diretores são constantes. Né? Então vamos ter assim, né? Esse vai ser igual a cosseno de gama 1, cosseno de gama 2, cosseno de gama 3, né? Esse vai ser um vetor constante. Né? Bom, isso significa que é a equação de uma reta, mas podemos demonstrar isso, veja. Isto aqui, né? Vamos supor na parte que seja de x, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, esse x, né? Vamos supor que esse seja igual a esse x, esse y, esse z, né? Então, notem aqui, esse x é cosseno de gama 1, né? Por sua vez, sabemos que isto é x' raiz quadrada de x' ao quadrado, y' quadrado, c' quadrado, né?
que aqui temos é diferencial de x respeito de u. E isto aqui, lembrem, vai ser diferencial de s respeito de u. Isso aqui cancela, vai dar diferencial de x respeito de s, né? Então aqui vamos ter diferencial de x respeito de s igual a cosseno de gama 1. Bom, então aqui, esse passa multiplicando aqui. E agora podemos integrar, né? De 0 a x, né? Ou podemos colocar aqui melhor, desde uma posição x0 até x. E aqui, de um comprimento 0 a s. Então aqui vamos ter x menos x0 igual a cosseno de gama 1 s. Então, notem que x agora então fica uma função do parâmetro s, né, igual a x0 mais cosseno de gama 1 s. Nas outras coordenadas podemos ver a mesma coisa, né? Então vamos ter x, né, função de s, né, vai ser x0 mais cosseno de gama 1 s. ys, y0, cosseno de gama 2 s. cs, z0 mais cosseno de gama 3 s, né? Então, vejam aqui, essa é a equação de uma reta no espaço tridimensional. Vejam aqui, o ponto x0, y0, z0, né? E esse aqui é o ponto xs, ys, zs, né? Notem aqui, então, que esses são os cossenos diretores, são constantes em cada ponto, né? Então, quando o índice de refração é constante, a luz segue a trajetória de uma reta, né? Vamos supor, né, que inicialmente o raio de luz esteja na direção, né, vamos chamar aqui esse no plano XY, né? Cosseno de gama 1, x, cosseno de gama 2, y, né? Então, vamos supor que o raio inicialmente estivesse só no plano XY, né? Lembrem que aqui, cosseno quadrado de gama 2 é 1 menos cosseno quadrado de gama 1. Isto é o seno quadrado de gama 1. Então significa que cosseno de gama 2 é igual ao seno de gama 1. Então teríamos que esse seria igual a cosseno de gama 1, x, mais seno de gama 1, y, né? Então, vamos chamar gama 1 igual a θ.
Então, o vetor unitário, né? Esse chapéu, né? Que vai dar a direção do raio inicial, seria como cosseno de θ x mais seno de θ y. Então, vamos supor agora também que o índice de refração só muda com y. Então, como seriam nossas equações? Então, vejam, o gradiente, né? O gradiente vai ser um vetor, sim, né? Que pela equação dos raios, ele tem que ser diferencial de S, n, cosseno de gama 1, que seria cosseno de θ, né? Vírgula, e aqui diferencial de S, n, seno de θ, né? E aqui diferencial de S. Aqui n seria o cosseno de gama 3, né? Mas, visto que isto inicialmente está no plano xy, né? Esse aqui é como se tivesse um cosseno de gama 3 de chapéu. Só que isto é zero. Então, notem aqui que igualando aqui, teríamos que isto é igual a zero, né? Portanto, n cosseno de gama 3 tem que ser uma constante, né? Mas então, lembrem que isto aqui é uma função de y. Então, para que uma função de y multiplicada por isto seja uma constante, né? Essa constante deve ser zero, né? Então, para isto, cosseno de gama 3 tem que se manter igual a zero. Portanto, o raio se mantém no plano XY. Agora vamos ver esta igualdade. Notem aqui que é isto, né? É zero. Então significa que isto é constante. Como inicialmente esse ângulo não era zero, então já não pode ser zero esse cosseno. Isso significa que aqui, vamos supor, o nosso plano XY, né? E esse aqui é o ângulo, né? Θ. Então vamos chamar φ a este ângulo, né? Vejam que é o complemento, né?
Então, θ vai ser igual a π sobre 2 menos φ, né? Então, daqui vamos ter que ny vezes cosseno de π sobre 2 menos φ vai ser uma constante. Isto é o seno de φ. Então, vamos ter que ny seno de φ vai ser uma constante. Portanto, se o índice vai mudando, né? Neste caso, supor, aqui temos um índice N1, né? Para y maior que zero e um índice N2 para y menor que zero. Então, aqui vamos ter que N2 seno de θ2 igual a N1 seno de θ1. Isto aqui é a lei de Snell. Então, a lei de Snell é uma consequência do princípio variacional de Fermat, né? Que é deduzido pela equação dos raios, né? Notem aqui, então, que o seno de θ1 dividido por seno de θ2 igual a N2 dividido por N1. Então, se N2 é menor que N1, então seno de θ1 vai ser menor que seno de θ2. E se seno de N2 maior que N1, se N2 maior que N1, seno de θ1 vai ser maior que seno de θ2. Então, isso, vamos ver o que significa aqui. Um ângulo x, né? E y, né? Então, nesse caso, vamos supor esse aqui. Se N2 diminui, né? O raio se afasta. Né? Lembrem que aqui é θ1 e aqui é θ2. Então, tudo isso aqui é um meio, né? Com índice N2 e um índice N1 aqui, né? Supondo que aqui N2 para y maior que zero, né? Esse aqui y maior que zero, né? Esse meio, com y maior que zero, tem índice N2. E outro meio, né? Para y menor que zero, seria N1. Então, o raio, né? Devido a isto, né? Que significa que o ângulo θ1 vai ser também menor que o ângulo de θ2. Quando o seno é menor, são menores, né? Os seus ângulos também são menores. Então, aqui se entra com o raio θ1 com respeito a normal, né? O ângulo θ2 vai ser maior. Então, o raio se afasta da perpendicular. No outro caso, né? Que é esse aqui, né? E vamos ter o seguinte, né? Vamos ter aqui um raio, né? Que ele vai começar a se aproximar, porque esse ângulo θ1 vai ser maior θ2. Né? Lembrando que aqui temos um N2, né? E um N1. Quando aumenta o índice de refração, né? Então o raio se aproxima à reta normal.
Estamos dizendo que isso é aqui para y maior que zero, y menor que zero. Então, em geral, o que vai acontecer aqui é bom, se isto daqui fosse maior que zero, então aqui o raio, vamos supor, se ele começar aqui com um ângulo, né? ele vai começar a se aproximar, né, da reta normal. No outro caso, né? Se isto aqui é menor que zero, né? E o raio começar aqui da origem, né? Ele vai começar a fazer isto, né? Vai começar a se afastar, né, da normal. Aqui se aproxima, né? Isso estamos falando de quando o índice de refração está dependendo só de y, né? Isso estamos falando que isto, né? Neste caso, né? Então, vamos supor que dependa linearmente de y, né? Então, o que vai acontecer é que o raio, se começar da origem, por exemplo, o ângulo dele vai começar a aumentar, né? Ou seja, vai começar a diminuir com respeito ao normal. Ele vai começar a aproximar a reta, a normal, a perpendicular, que é y, né? E aqui se afasta.